O paddock da Fórmula 1 vive de rumores, especulações e histórias que se misturam entre realidade e ficção. A cada final de semana de corrida, surgem novas narrativas que alimentam não apenas o interesse dos torcedores, mas também a dinâmica interna das equipes, os bastidores das negociações e a pressão sobre os pilotos. E nos últimos tempos, um dos nomes que mais aparece nessas conversas de bastidor é o do brasileiro Gabriel Bortoleto, que já conquistou atenção suficiente para ser colocado em rumores que o ligam a equipes de ponta. A mais recente especulação, e talvez a mais surpreendente, é a possibilidade de uma ligação futura entre o jovem piloto e a Red Bull, a equipe mais dominante da era híbrida e que sempre teve um sistema próprio de desenvolvimento de talentos. Mas até que ponto isso é real? Ou será apenas mais um daqueles rumores que ganham força pela ausência de informação concreta e pelo carisma de um nome em ascensão? Para entender essa história, é preciso voltar um pouco no tempo e compreender como a Red Bull sempre se comportou em relação a novos pilotos. A equipe de Milton Keynes não costuma contratar nomes externos ao seu sistema de formação, salvo em casos raríssimos. Desde a ascensão de Sebastian Vettel, passando por Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Pierre Gasly e Max Verstappen, a filosofia foi sempre clara: formar dentro de casa. Até mesmo Sérgio Pérez, o piloto que hoje ocupa a vaga ao lado de Verstappen, só foi chamado em um contexto de emergência, após a saída abrupta de Alex Albon e a necessidade de alguém com mais experiência para lidar com a pressão. Ou seja, historicamente, a Red Bull não é uma equipe que costuma abrir espaço para talentos que não tenham sido moldados em sua academia. Isso torna qualquer rumor sobre Bortoleto, que não fez parte do programa de juniores da equipe, ainda mais surpreendente e, para muitos, improvável. Mas a Fórmula 1 é feita de momentos, e o momento de Bortoleto é especial. Desde sua chegada à categoria máxima, o piloto brasileiro vem mostrando uma maturidade acima da média. Ele não apenas entregou resultados sólidos com um carro limitado, mas também chamou atenção pela forma como se adaptou ao ambiente de pressão que a F1 impõe. Isso despertou olhares de várias equipes, especialmente daquelas que enxergam no futuro próximo a necessidade de renovação. É nesse ponto que o rumor de uma ligação com a Red Bull ganha combustível. A equipe austríaca sabe que, por mais dominante que seja, precisa preparar opções de longo prazo para o caso de mudanças bruscas em sua estrutura de pilotos. O nome de Bortoleto surge, em parte, porque dentro do paddock alguns ex-pilotos e comentaristas começaram a colocar o brasileiro em listas de talentos que mereceriam uma chance em equipes grandes. Johnny Herbert, por exemplo, chegou a sugerir que ele seria uma escolha interessante para o futuro da categoria, ainda que não tenha cravado qualquer vínculo direto com a Red Bull. Essas falas, ainda que isoladas, têm um peso enorme, pois saem da boca de quem já esteve dentro da Fórmula 1 e conhece de perto as exigências de uma equipe de ponta. Ao mesmo tempo, quando fãs e jornalistas começam a repercutir tais declarações, cria-se a sensação de que há algo mais por trás. É a clássica espiral de rumores: uma opinião vira manchete, que vira especulação, que logo se transforma em narrativa consolidada. É claro que o cenário interno da Red Bull também ajuda a aquecer a imaginação. Max Verstappen é a peça central do time, e nada indica que isso vá mudar tão cedo. Mas ao lado dele, a vaga que hoje pertence a Sérgio Pérez continua sendo alvo de dúvidas. O mexicano tem sua posição constantemente questionada, seja por não conseguir acompanhar o ritmo do companheiro ou por não entregar consistência suficiente em classificações e corridas. A cada renovação de contrato, parece que Pérez adia o inevitável, a busca por um novo nome. E nesse espaço de incerteza é que Gabriel Bortoleto aparece como um nome especulado. Não porque haja uma negociação concreta, mas porque a Red Bull precisa manter sempre uma lista de possíveis substitutos, e qualquer piloto em ascensão no grid naturalmente será colocado nessa lista, seja pelo paddock, pela imprensa ou pelos torcedores. Mas existe um complicador importante: a Red Bull tem sua própria fila de talentos. Isaac Adjar, Liam Lawson e até mesmo Denis Alger são nomes que fazem parte do sistema e que, ao menos em teoria, teriam prioridade sobre qualquer piloto de fora. Lawson, por exemplo, já testou na Fórmula 1, já substituiu pilotos em corridas e é visto como um reserva confiável. Adjar vem com força da Fórmula 2 e conta com apoio direto de Helmut Marko. Ou seja, se a Red Bull quiser seguir sua filosofia histórica, é mais provável que dê espaço a um desses nomes do que alguém externo como Bortoleto. Isso não significa que seja impossível, mas mostra o tamanho do desafio que o brasileiro teria para entrar nesse tipo de conversa. Outro ponto que dá combustível ao rumor são as relações pessoais. Max Verstappen já demonstrou respeito pelo talento de Bortoleto em algumas ocasiões, seja em entrevistas ou mesmo nos bastidores, e esse tipo de apoio não pode ser ignorado. Em uma equipe em que Verstappen tem tanto poder de influência, a simpatia do tricampeão pode ser um trunfo importante para qualquer nome que sonhe com a vaga ao seu lado. Além disso,
O fato de Bortoleto ser brasileiro também agrega valor de marketing. A Fórmula 1 sempre foi um mercado forte no Brasil, e a Red Bull poderia explorar isso em termos de exposição e patrocínio, algo que, em um esporte tão globalizado, pesa cada vez mais nas decisões estratégicas. Ainda assim, quando olhamos para a realidade concreta, não há sinais oficiais de aproximação entre as partes. Nem Red Bull, nem Bortoleto, nem sua equipe atual confirmaram qualquer negociação, conversa ou sondagem. Tudo permanece no campo da especulação. Mas na Fórmula 1, muitas vezes, é no silêncio que as maiores histórias começam a ser construídas. O simples fato de o nome do brasileiro ser colocado nesse tipo de rumor já mostra o quanto ele cresceu dentro do cenário do automobilismo internacional. Afinal, ninguém cogita um piloto de meio de grid em uma equipe dominante sem que haja, de fato, desempenho de destaque que justifique essa especulação. O futuro de Bortoleto ainda está em aberto. Ele pode permanecer onde está, pode ser atraído por outro projeto ambicioso, como o da Audi, ou até mesmo ser visto como solução para uma Ferrari em busca de renovação. Mas os rumores envolvendo a Red Bull, mesmo sem confirmação, cumprem um papel importante. Consolidam a imagem de Gabriel Bortoleto como um piloto que já não é apenas promessa, mas sim realidade. Ele entrou no radar das grandes discussões, e esse é o primeiro passo para transformar especulação em oportunidade concreta. Enquanto isso, o torcedor brasileiro pode sonhar, sabendo que cada boato desse tipo, ainda que não passe de rumor, é um reconhecimento de que o país voltou a ter um nome respeitado na Fórmula 1.